Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez, com grande alegria que nós vamos estudar a palavra do Senhor e aprender os segredos, os mistérios e as revelações que a Bíblia nos traz. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe me dizer qual é o tema central da Bíblia? Alguns podem dizer, a história dos hebreus, é a história da humanidade, desde a criação até o Apocalipse. Mas, de fato, você sabe qual o tema central que a Bíblia trata? Eu vou te responder. A Bíblia, ela fala de Jesus. Desde o início até a última página, todo o texto bíblico trata de Jesus. O Antigo Testamento tem mais de 300 profecias a respeito de Jesus, do Messias, e todo o Novo Testamento também trata sobre ele. Então eu queria, através de algumas figuras bíblicas, te mostrar Jesus dentro dos textos. E eu coloquei o tema dessa mensagem da seguinte forma: as duas arcas, os dois tabernáculos e as duas pedras. E vamos relacionar esses elementos com Jesus. Amém? Eu queria que você fosse comigo lá no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 6, no verso 9, diz assim: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Nessa altura da história, a humanidade estava bem corrompida. Estava tão corrompida e afastada de Deus e do relacionamento com o Senhor, que Deus decide dar cabo da humanidade e começar a história novamente. Deus olha para a terra e encontra Noé. A Bíblia diz que Noé era homem justo, era um homem correto entre os seus contemporâneos. Então Deus decide pegar a família de Noé e lhe dá uma ordem que ele construísse uma arca, e dentro dessa arca entraria a família de Noé com um casal de cada animal existente. Claro que essa era uma obra de Deus, como atrair todos os animais para dentro de uma arca, mas aí o poder de Deus atraindo as pessoas e atraindo os animais para dentro da arca para que pudessem ser salvos de um dilúvio que viria. Então Deus dá a ordem para Noé: Noé, você vai construir a arca, e ali dá para ele todas as medidas, o tamanho, toda a planta daquela arca. Noé começa a construção junto com seus filhos e ele fica em torno de uns 100 anos construindo essa arca. Então, quando chega o determinado tempo, Deus bota os animais todos para dentro e fala para a família de Noé entrar. Então, no capítulo 7, no verso 13, nós encontramos o seguinte texto: Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e todos os que têm asa. Aí o texto vai falando sobre tudo isso e a Bíblia diz que o Senhor cerrou a porta, Deus fechou a porta da arca. Então, quando nós falamos de arca, nós temos uma tipificação de Jesus Cristo na arca. Por quê? Porque a arca foi o objeto de salvação da humanidade. Claro que, tirando a família de Noé, todos morreram, porque assim Deus decidiu fazer, mas a partir da família de Noé começa uma nova história. Então, a arca de Noé tipifica Jesus, porque Noé entra na arca e passa a ser salvo de uma condenação vindoura. E a partir dali começa uma nova vida após a arca. Então, quando nós olhamos para a arca, nós enxergamos o seguinte: o homem dentro da arca é o homem em Cristo. O homem em Cristo, ele alcança a salvação, ele está livre da condenação. E o homem em Cristo, a partir dali e dali para frente, ele começa uma nova história, uma nova vida, um novo caminhar. Tudo muda na vida do homem a partir do momento em que ele está
em Cristo, da mesma maneira que Noé, com a sua família, esteve dentro da arca. Então eu quero que você guarde isso no teu coração. A arca de Noé tipifica Cristo, tipifica o homem dentro da arca, o homem dentro de Cristo, o homem dentro do Evangelho. Ele tem a sua vida salva e transformada a partir dali. Uma nova história começa a partir do momento em que o homem entra na arca. Uma nova história começa na vida do ser humano no momento em que ele se entrega a Jesus e ele entra numa vida com Cristo. Nós também temos uma outra arca. Eu falei que o tema da mensagem é 2 arcas, 2 tabernáculos e 2 pedras. Existe também uma outra arca que a Bíblia faz referência, e essa outra arca é a Arca da Aliança. Era uma estrutura de madeira de acácia, revestida com ouro. Sobre aquela madeira tinha uma tampa, essa tampa chamava-se propiciatório, e ali tinha uma escultura, de 2 querubins de ouro, e aquela tampa do propiciatório, ela servia para que, de tempos em tempos, o sumo sacerdote fosse fazer a expiação dos pecados do povo. O sumo sacerdote pegava uma gota do sangue do cordeiro, colocava sobre a tampa da Arca da Aliança, que chamava-se propiciatório. Então ali, naquele momento, era dado perdão de pecados. Mas eu quero que você abra comigo no livro de Números. Vamos até lá, Números no capítulo 7. Nós vamos ler o texto que fala a respeito dessa arca. Número 7, no verso 89. Então, quando aquela arca foi construída, ela ficou guardada dentro de um local chamado tabernáculo, que era uma grande tenda com toda uma estrutura pré-definida por Deus. A arca ficava num local chamado Santo dos Santos, um local mais interno, e ali o sumo sacerdote, ou Moisés, entrava na presença da arca, e ali o Senhor falava com Moisés. Então veja, no verso 89 de número 7, quando entrava Moisés na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Então você consegue imaginar a cena? Uma arca, dentro dessa arca tinha a vara de Arão, tinha as tábuas da lei. Lembra daquelas tábuas com os 10 mandamentos? Aquelas tábuas estavam dentro da arca. Tinha também um pote com um pouco de maná, aquele maná que caía do céu e que sustentava o povo no deserto. Então dentro da arca tinha maná, as tábuas da lei, a vara de Moisés, a vara de Arão, e isso dentro daquela caixa coberta com uma tampa, com os querubins assim, simbolizando que os anjos estavam tomando conta. Quando Moisés entrava na frente daquela arca, então a Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés de cima do propiciatório, ou seja, a voz de Deus saía ali daquela região de sobre a arca, como se Deus estivesse sobre ou sentado sobre a arca. Então Deus falava com Moisés de sobre a arca. Então o que eu quero chamar a atenção aqui para você é o seguinte: a arca de Noé é o povo dentro da arca, somos nós em Cristo. Agora a arca da aliança é o contrário, é Cristo em nós. Era Deus no meio do povo, era Deus que vinha falar com Moisés. A arca ficava no meio do arraial. Como é que isso funcionava? O tabernáculo, que era uma estrutura montada, retangular, ela ficava no deserto, e em volta do tabernáculo ficavam acampadas as 12 tribos de Israel. Então a arca dentro do tabernáculo manifestava a presença de Deus. Então o que acontecia? Deus ele vinha e falava com Moisés no meio do arraial, ali no meio daquele acampamento. Então a arca da aliança, como o próprio nome diz, simboliza a aliança de Deus conosco, mas ela tipifica Cristo no meio de nós, tipifica o Senhor vindo falar conosco. A arca de Noé, nós em Cristo. A arca da aliança é Cristo no meio de nós. E isso é tremendo. Por que Cristo?
tipificado dentro dessa arca, tipificado na figura da arca, porque o perdão de pecados, ele era dado ali no momento em que o sangue do Cordeiro tocava na tampa daquela caixa, chamada propiciatório, ou seja, a propiciação de pecados, ou perdão de pecados, a cobertura de pecados, era feita naquele ato em cima da Arca da Aliança. Ela representava Jesus Cristo, que nós sabemos hoje, na cruz do Calvário, levou os nossos pecados. Aleluia, glórias a Deus. As duas arcas que a Bíblia faz referência, elas tipificam Cristo, tipificam salvação, tipificam aliança, perdão de pecados e mudança de vida a partir do momento que temos relacionamento com as arcas. Nós dentro da arca, em Cristo, e Cristo dentro de nós, aliança através do sangue do Cordeiro. Bendito é o nome do Senhor. Eu queria que você abrisse agora no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 5. Vamos até lá? Deuteronômio 10, 5 diz o seguinte: virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Ou seja, Moisés colocou as tábuas da lei que Deus havia dado para ele lá no Monte Horebe, colocou dentro da arca. A arca continha a palavra de Deus, as ordenanças do Senhor, as instruções de Deus para que o homem pudesse viver bem. Jesus Cristo é o autor da palavra. Em Jesus encontramos palavras de vida eterna. Se colocarmos Jesus dentro do nosso coração, então nós vamos andar segundo a palavra de Deus e seremos abençoados. Da mesma maneira que a arca continha as tábuas da lei, que eram a palavra do Senhor, então nós temos em Cristo o conhecimento da palavra e guardamos no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Aleluia! Então aquela arca trazia a propiciação dos pecados através do sangue do Cordeiro. A arca tinha a palavra de Deus em si. E agora quero te dar outra característica da arca. No livro de Josué, no capítulo 3, no verso 3, diz o seguinte: e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Agora, no verso 11, diz assim: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. O que o texto está dizendo? Deus deu uma instrução a Josué e falou: Josué, agora vocês vão entrar na terra prometida, aquela terra que foi prometida para Abraão, terra que emana leite e mel. Agora você, Josué, vai entrar com o povo todo e tomar posse da terra de Canaã. Vocês vão ter que passar o rio Jordão. Então vocês vão fazer da seguinte maneira: os sacerdotes, eles vão pegar a arca da aliança, como de costume deveria ser carregada. A arca, ela tinha umas argolas e um varão passava nas argolas de cada lado e essa arca era levantada e carregada sobre os ombros dos sacerdotes. Então os sacerdotes vão andando à frente da congregação e toda a congregação seguirá a arca. Então o Senhor diz: no momento em que os sacerdotes pisarem os pés no Rio Jordão, as águas vão se abrir. Da mesma maneira que o Mar Vermelho se abriu para o povo passar quando saía do Egito, então agora da mesma maneira estava acontecendo. Então os sacerdotes, eles estavam vindo carregando a Arca da Aliança. Então eles pisaram no Rio Jordão, as águas se abriram e todo o povo atravessou para Canaã, tomando posse da terra prometida. Presta atenção, a arca deveria ser seguida, a arca dava a direção para onde eles deveriam ir. Na arca, maravilhas aconteciam. Quando eles pisaram no Jordão carregando a arca, o mar se abriu, o rio se abriu. A arca trazia direção, a arca fazia maravilhas, porque o poder de Deus era manifesto sobre ela. Eu falei que a arca de Noé é nós em Cristo. A arca da aliança é Cristo em nós. Quando Cristo está em nós, Ele nos dá a direção.
Ele nos traz a palavra, Ele nos traz o perdão dos pecados, porque faz a propiciação dos nossos pecados. Quando Cristo está em nós, não só Ele dá direção para as nossas vidas, como Ele abre os caminhos, Ele opera milagres e maravilhas nas nossas vidas. Glórias a Deus por isso. Por isso que a Arca da Aliança tipifica Cristo, porque tudo aquilo que aquela arca representava no Antigo Testamento, Jesus hoje é nas nossas vidas da mesma maneira. Bendito é o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Agora eu quero falar sobre os 2 tabernáculos. A Bíblia, ela nos conta de 2 tabernáculos que foram construídos, um por Moisés e outro por Davi. Êxodo capítulo 40. Abra lá, Êxodo 40, nós vamos ler a partir do verso 33. E aqui esse texto ele está falando sobre o tabernáculo que Moisés havia construído. Êxodo 40, no verso 33, diz assim: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Então, o tabernáculo ele foi construído para ser uma tenda, como se fosse uma casa. Era retangular, dividida em 3 compartimentos. Havia o local mais externo, chamado átrio, e depois tinha o local santo e depois o santo dos santos. Na área externa eram feitos as ofertas do cordeiro, as ofertas ao Senhor. Na parte mais interna tinha candelabro representando, com as suas representações, não vou entrar em todos os detalhes do tabernáculo, a mesa com os pães, alimento e etc. No local mais interno, o Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança. Sobre o tabernáculo ficava uma nuvem parada e essa nuvem fazia uma sombra ao acampamento de Israel. Durante a noite, essa nuvem se transformava numa labareda de fogo, então clareava e aquecia o povo. Quando aquela nuvem levantava e começava a andar, todo Israel levantava o acampamento e seguia a nuvem. De que maneira? O tabernáculo era desmontado, a arca era colocada sobre os ombros dos sacerdotes. Então a nuvem ia andando, os sacerdotes iam carregando a arca, seguindo a nuvem, e todo o povo iam seguindo os sacerdotes que estavam carregando a arca. Veja, a nuvem que seguia a arca, que seguia a nuvem, e todo o povo seguindo a arca que era carregada pelos sacerdotes. Tudo isso tipifica Cristo. Entenda uma coisa, o tabernáculo de Moisés, ele foi construído com todas as medidas padronizadas, com as colunas, as cores, o pano que cobria o tabernáculo tinha cores diferentes, com várias representações, os compartimentos eram separados por cortinas, ninguém podia entrar nesse local, somente quem era sacerdote, e no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar. Era um local cheio de regras, mas ali repousava a glória e a presença do Senhor, e naquele lugar Deus falava com Moisés. A presença de Deus estava ali, a proteção do Senhor estava ali. Então esse tabernáculo no texto original significa Deus entre nós, seria como o Emanuel, que é Deus entre nós. Tabernáculo significa Deus no meio de nós. Foi a forma que Deus encontrou para repousar no meio do povo, de uma forma material e visível, não é? Uma forma de nuvem. Deus falava com voz audível, era Deus no meio do povo. Aquela arca, num determinado momento, foi roubada pelos filisteus e passou
um tempo na mão dos filisteus, depois trouxe doenças e problemas aos filisteus e eles devolveram a arca. Essa arca ficou guardada na casa de um homem, aquele homem Abinadab, depois Obed-edom. Então Davi, agora sendo rei em Israel, ele decide trazer a arca para Jerusalém. E quando Davi traz a arca para Jerusalém, ele não monta aquele tabernáculo de Moisés, com toda aquela estrutura, com toda aquela paramentação. Ele faz uma tenda simples, apenas uma choupana, uma tenda simples, e coloca a arca embaixo. Mas ela tinha uma característica especial, e eu quero ler para você no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16. Vamos até lá. 1 Crônicas 16, eu vou ler o verso 1. Diz assim: Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armara Davi, e trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus. Agora, verso 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e aos seus irmãos para celebrarem com hinos ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Aí a gente vai no verso 23, Davi ainda está falando: cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Então aqui Davi está dando instruções a Asaf e a todos os levitas que eram cantores, para que eles estivessem adorando ao Senhor dentro do tabernáculo, coisa que não acontecia naquele tabernáculo de Moisés. Agora Davi ele está instituindo a adoração dentro do tabernáculo. Aí no verso 37 a gente encontra o seguinte: então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor a Asaf e aos seus irmãos para ministrarem continuamente perante ela, segundo ordenara para cada dia. Então Davi, ele institui turnos de adoração 24 horas por dia. Lembra que no tabernáculo de Moisés, somente os sacerdotes podiam entrar, somente podia ir diante da arca o sumo sacerdote. Agora Davi, ele pega uma tenda comum, coloca lá em Jerusalém, bota a arca dentro e enche aquele lugar de pessoas que queriam adorar ao Senhor. Então, os turnos de adoração ficavam se repetindo 24 horas por dia. Ali foram compostos os salmos, ali a adoração ao Senhor trouxe a glória de Deus naquele lugar. E tinha um detalhe, nesse tabernáculo de Davi, qualquer pessoa que tivesse fé no Senhor e desejo de adorar, podia se achegar a ele e ali entrar, para que juntamente com os sacerdotes estivessem cantando e adorando ao Senhor. Então presta atenção, o tabernáculo de Moisés era Deus no meio do povo, é Cristo em nós. O tabernáculo de Davi é o homem indo ao tabernáculo para adorar, somos nós em Cristo. É quando vamos ao Senhor adorando o seu nome, quando vamos a Ele para prestar-lhe culto, quando vamos ao Senhor para declarar e reconhecer a sua majestade, o seu senhorio. Por isso Davi, ele deu todo esse texto falando glória e majestade diante dele, formosura no seu santuário, proclamem a grandeza do Senhor, a sua honra e a sua glória, porque ele queria que o nome do Senhor fosse adorado todo o tempo. Tabernáculo de Moisés é Cristo no meio de nós, tabernáculo de Davi, nós dentro de Cristo em adoração. Aleluia! Toda vez que você abre a boca para reconhecer a Jesus como teu Senhor, toda vez que você abre a sua boca
adorando ao Senhor, falando da majestade dEle, proclamando o seu santo nome. Então somos nós em Cristo, no meio da adoração, tabernáculo de Davi. Nós encontramos no livro de Atos, Novo Testamento, um texto que diz que o Senhor restauraria o tabernáculo de Davi. O que significa restaurar o tabernáculo de Davi? Que Deus colocaria uma tenda com a arca embaixo novamente para que as pessoas fossem lá adorar? Não. O Senhor restauraria a adoração contínua, um coração adorador. Por isso Jesus, ele fala para a mulher samaritana que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque a adoração não era um ritual, a adoração não era um rito de cantar. A adoração partia de um coração agradecido, de um coração convertido, de um coração que reconhece a Deus como seu Senhor. E então aquele coração grato fala palavras de amor e de agradecimento ao Senhor. Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi, porque a adoração havia cessado, mas o Senhor estaria trazendo novamente a adoração ao seu povo. Então, meu irmão, coloca isso no teu coração, vamos restaurar sempre tabernáculo de Davi nas nossas vidas, que a nossa vida seja uma vida de adoração em nome de Jesus. Glórias a Deus. Agora quero falar das duas pedras que a Bíblia cita. Uma delas está no livro de João. Vamos lá, Novo Testamento, João capítulo 11. João 11, no verso 39. Essa passagem está falando sobre Lázaro. Lembra que Lázaro, irmão de Marta e Maria, havia morrido? Então chamam Jesus. Jesus vai até o local onde Lázaro está enterrado. Verso 39 diz: então ordenou Jesus, tirai a pedra. E aí começa uma conversa, Maria fala, Senhor, mas já está morto há 4 dias, já cheira mal. Jesus fala, se creres verás a glória de Deus. Jesus, ele diz, tirai a pedra. Quando o povo tira a pedra, então Jesus diz, Lázaro vem para fora. Lázaro ressuscita, então ele sai de dentro da sepultura. Aleluia! Então a primeira tipificação aqui é a seguinte: quando Jesus ele tira a pedra, Lázaro sai da morte para a vida ao encontro de Jesus. Quando nós nos convertemos, é como se Deus nos tirasse da morte, nos tirasse da sepultura do pecado e nos trouxesse para a vida ao encontro com Jesus. Então, Lázaro saindo da morte para a vida é uma representação de uma pessoa como se estivesse se convertendo. Ela saiu da morte para a vida e agora ela passa a ter uma nova vida com Jesus Cristo. Lázaro, com certeza, a partir de agora, ressurreto, ele começa a seguir e a obedecer e a andar nos caminhos de Jesus, que foi quem o tirou da morte. Aleluia, glórias a Deus por isso. Então a primeira pedra que eu quero mostrar aqui na Bíblia é a pedra da sepultura de Lázaro. Lázaro saiu da morte para a vida, para se encontrar com Jesus. Agora a segunda pedra está no livro de Marcos, vamos até lá. Marcos, capítulo 16, eu vou ler no verso 4. Diz assim: e olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. O que está acontecendo aqui? Jesus havia morrido e havia sido enterrado numa sepultura. A sepultura foi lacrada com uma pedra. Mas Maria Madalena, Maria, que era a mãe de Tiago, Salomé, essas mulheres, elas foram até o túmulo onde Jesus estava enterrado. Chegando lá, elas olharam e a pedra tinha sido removida. Verso 4, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e aterrorizadas. Era um anjo que estava ali sentado, no túmulo. E ele, porém, lhes disse: não vos aterrorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde o tinham posto.
Aleluia! Então essa segunda pedra tem outra representação. A primeira, a pedra foi tirada para Lázaro sair da morte e ter vida se encontrando com Jesus. Na segunda, no segundo exemplo, a pedra foi removida para Jesus ser ressurreto, sair da morte para a vida, para que eu e você tenhamos vida ao se encontrar com Jesus. Eu vou repetir. Lázaro saiu da morte para a vida e se encontrou com Jesus. Jesus saiu da morte para a vida e veio se encontrar conosco para que nós pudéssemos hoje ter salvação e vida eterna. Aleluia! Uma pedra trouxe vida para Lázaro. A segunda pedra retirada trouxe vida para eu e você. Ambas foram por meio de Jesus. Jesus é o autor da vida nas duas situações, nas duas retiradas de pedra. Uma, ele salva Lázaro. A outra, ele salva eu e você e todo aquele que crê, todo aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador. Bendito é o nome do Senhor. A arca de Noé, somos nós dentro da arca, nós em Cristo. A arca da aliança é Cristo em nós. Perdão de pecados, palavra de Deus, direção, milagres, é Cristo em nós. Tabernáculo de Moisés é Deus no meio do povo, é Jesus no meio de nós. Tabernáculo de Davi, somos nós em Cristo por meio da adoração. Pedra de Lázaro foi removida, Lázaro sai da morte e ganha vida por meio de Cristo. Pedra do túmulo de Jesus, Jesus ressuscita para que eu e você recebêssemos vida por meio de Cristo. Aleluia! Tudo na Bíblia fala de Jesus, as fontes falam de Jesus, os rios falam de Jesus, todos os símbolos da Bíblia falam de Jesus. Jesus Cristo, Ele é o centro da palavra de Deus. Esse livro é a história de Cristo e a história de como nós, por meio de Cristo, temos aliança com o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Eu espero que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida, que de alguma maneira o Espírito Santo de Deus use essa mensagem para tocar no seu coração, para que você tenha o desejo de que Deus esteja mais com você e você mais em Deus, para que você e eu possamos estar em adoração ao Senhor, como no tabernáculo de Davi constantemente, para que tenhamos de fato uma vida convertida e uma vida ressurreta por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quero fazer uma oração. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai amado, nós te agradecemos pela riqueza da Tua palavra. Te agradecemos por todo ensinamento, por cada revelação, por todas as coisas que o Senhor fala conosco através dos textos bíblicos. Te louvamos, exaltamos a Tua majestade, o Teu senhorio. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu és o autor da vida, aquele que perdoa pecados. Tu és aquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora, Pai amado, eu quero te pedir, fala no coração de cada um que está me assistindo. Se alguém aqui nunca entregou o coração para Cristo, que faça isso neste momento. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca nessa vida que está me ouvindo agora, convence ela do pecado, da necessidade de se entregar a Ti, do desejo de andar contigo. Pai, que cada um que está me ouvindo seja transformado por essa palavra poderosa que muda as histórias. Que em nome de Jesus, a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e que essa palavra tenha sido edificante para o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.